Bom dia aos amados irmãos, é mais uma oportunidade que tem o pastor Carlos de estar nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, com a palavra do coração de Deus para o teu coração nessa manhã. Então que tenhamos aí uma boa quinta-feira na presença do Senhor, do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Que Deus esteja aí abraçando a todos, concedendo aí uma manhã gloriosa, um dia abençoado na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Eu venho trazer uma palavra que está aí em Lucas capítulo 11 de Lucas, do seu versículo 14 ao versículo 28, amém? Vamos estar aí fazendo a leitura bíblica, Lucas, do seu versículo 14 ao versículo 28. Deixa eu me encontrar no texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 14. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o que era mudo falou, e maravilharam-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se expulso os demônios por Beelzebu, quem expulsam vossos filhos? Pois eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei a minha primeira casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o peito que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando nessa manhã, que Deus esteja aí operando de uma maneira gloriosa na sua vida e na vida de sua família, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, esse texto eu trouxe também juntamente aí com um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, texto de ilustração. E esse texto de ilustração, ele se diz assim, um muro, né? Havia um grande muro separando 2 grandes grupos. De um lado o muro estava Deus,
os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado estava Satanás e sua trupe dos que não servem a Deus. E em cima do muro havia um jovem indeciso que havia sido criado num lar cristão, mas estava em dúvida se continuava servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco mais os prazeres do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: "Ei, desce aí do muro agora, vem para cá." Já o grupo de Satanás não gritava, nem dizia nada. O jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: "Por que vocês do seu grupo não gritam, não me chamam, nem tentam me convencer de descer do muro para o lado de vocês?" Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás respondeu: "É porque o muro é meu. Nunca se esqueça, não existe meio termo. O muro já tem dono." Então, quando Jesus fala: "Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Aquele que não está comigo, ele está contra mim." É disso que Jesus está falando. Nós precisamos entender, amados irmãos, que há uma grande decisão que nós temos que tomar, e esse é o momento é esse, e o momento é agora. Muitas vezes, amados irmãos, nós passamos a vida inteira nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, a gente vai vivendo e sempre com a esperança de algo melhor no nosso coração, de dias melhores, mas eu tenho cansado de ver que pessoas, amados irmãos, aqui mesmo onde vivo, no Rio de Janeiro, talvez jovens que passaram assim a infância inteira, né, na presença do Senhor, dentro da igreja. E aí aqui teve um jovem que ele passou a infância inteira dentro da igreja, agora já era um jovem, já estava na sua idade, já quase chegando à idade de estar tomando as suas próprias decisões, mas já tinha aí os seus 18 anos, e ele resolveu experimentar a passar por tráfico. E assim do nada, naquele primeiro dia de soldado do cão, de soldado de Satanás, ele foi alvejado e ele morreu. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos na expectativa de estarmos galgando coisas melhores, coisas que nós passamos a vida inteira na dificuldade, nós passamos a vida inteira na luta, na determinação, porque a vida não é fácil para ninguém. Quem diz que a vida é fácil não está vivendo verdadeiramente um evangelho de Cristo Jesus. Ele diz assim: nesse mundo nós teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. A gente sabe que a luta, ela é todo dia. Se não for de um jeito, ela é de outro. Se não for uma dificuldade financeiramente falando, é uma dificuldade na saúde. Se não for na saúde, é nas preocupações. Se não for nas preocupações, é na família, e assim por diante. As dificuldades, elas são muitas, mas nós precisamos crer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele irá fazer o melhor para mim e para você. Então, muitas vezes, amados irmãos, quando nós olhamos, conforme nós lemos esse texto, né, a partir do versículo 14, que ele fala a respeito que Jesus estava aí fazendo a obra para a qual ele foi enviado, né? Ele estava expulsando, né, aí demônios, né, da vida de um homem que era mudo, né? E a gente vê que aqueles que eram contrários à sua palavra diziam que ele estava expulsando o demônio pelo Beelzebub. E a gente vê que Jesus, ele dá uma resposta que a casa, quando ela é contra si mesma, ela não subsiste.
ela não vá à frente. E muitas vezes, amados irmãos, a gente vivendo dentro do nosso lar, a gente vê que um puxa para um lado, o outro puxa por outro. E quando nós está falando assim que não há crescimento, não há subsistência, é isso que Jesus está falando. Nós precisamos todos estar imbuídos, movidos no mesmo sentido. Porque se um puxar para a direita, o outro puxar para a esquerda, a gente não sai do lugar. E se sai, a gente ganha ali 1 metro, ganha 2 metros, depois perde 1 metro, perde 2 metros. É como se fosse um cabo de guerra. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Então nós temos que viver em harmonia dentro do nosso lar. Nós temos que buscar, enquanto é tempo, as coisas de Deus. E o Senhor, Ele fala, amados irmãos, a respeito de nós estarmos aí numa situação de estar em cima do muro, né? Nós não podemos estar em cima do muro. Jesus, ele diz no versículo 22, mas sobrevindo, né? Quando ele diz que aquele valente que guarda a sua casa bem armado, né? Ele diz quando vem um mais valente do que ele, arranca ali a armadura, toma as armas e toma tudo que ele tem. E Jesus disse assim, que aquele que não está comigo, ele está contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós devemos estar com Cristo. Nós devemos estar buscando a Jesus, a sua presença enquanto é tempo. Muitos têm brincado de ser cristão, mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E é momento de nós estarmos aí nos entregando no caminho do Salvador. É momento de nós estarmos a cada dia renovando a nossa aliança e confirmando a nossa fé em Deus. Falando com Deus, olha, Senhor, eu preciso do Senhor mais do que o meu coração almeja. Eu preciso do Senhor mais do que a minha própria boca fala. Mas eu preciso de Ti. A minha necessidade é grande. E eu preciso que o Senhor venha fazer toda a diferença na minha vida através do Espírito Santo do Senhor, que eu venha estar aí imbuído, que eu venha estar cheio da Tua presença, que o Senhor venha pegar pelas minhas mãos e que eu venha andar nos Teus caminhos. E a gente, amados irmãos, contempla na vida de um ser humano, quanto tempo o ser humano perde com coisas fúteis e deixa de estar buscando e agradecendo ao Senhor e vivendo na sua presença. Nós precisamos entender que muitos têm dito aí que aquele que busca muito a presença do Senhor, aqueles que se entregam muito, ele é uma pessoa louca, né? É uma pessoa que realmente fanática, né? E a palavra de Deus, ela diz que tudo que fala a respeito do reino, tudo que fala a respeito de Deus é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que acreditam, para aqueles que vivem na sua sagrada unção, na sua sagrada presença. E nessa manhã, amados irmãos, que nós venhamos sair de cima do muro, porque aqueles que não estão com Cristo, eles estão contra Cristo. Aquele que não ajunta com Jesus, ele espalha. Nós precisamos prestar bem atenção no que diz aí o verso 23 do capítulo 11 de Lucas. Nós precisamos estar aí envolvidos com aquilo que se chama reino de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. E nós temos deixado isso muito aquém do que Deus quer para nossas vidas, do que Deus quer do nosso serviço, do nosso trabalho, e que venhamos nos encher da presença gloriosa do nosso amado Deus, do nosso amado Salvador. Amém? Glórias a Deus. Eu glorifico a Deus pela presença aí da nossa irmã Marina Salles,
Que Deus esteja abençoando também os demais irmãos que ainda vão assistir a live, e que eu quero aí estar orando neste momento, clamando a Deus para que venhamos estar aí colocando o nosso coração em Deus, porque muitos têm sido invadidos, né? Conforme diz a palavra do Senhor, quando Satanás ele encontra a casa vazia, ele traz aí demônios piores ainda e ocupa aquela casa, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, que venhamos aí nos encher de Deus, nos encher da presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja indo de encontro, ó Pai, aos meus irmãos, às minhas irmãs. Faça resplandecer, Senhor, da Tua glória sobre cada um, ó Pai, e traz à memória aquilo que dá esperança, Pai. Nós sabemos que tem dado a esperança é a Tua palavra, Pai, porque há, Senhor Deus, aleluia, uma promessa que o Senhor vem buscar a Tua igreja, Pai, e nenhum de nós queremos ser deixados para trás. Então, ó Deus, esteja colocando na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra. Pegue, Senhor Deus, cada um de nós pelas mãos, ó Pai, e nos conduza, Senhor Deus, aos Teus caminhos, ó Pai, aos portões celestiais. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai, derramando, Senhor Deus, da Tua boa mão sobre cada um de nós, que nós possamos ser uma bênção na Tua presença todos os dias de nossa vida. Cuida, Senhor, da saúde dos meus irmãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, do pão diário, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo, ó Pai, os meus irmãos, ó Pai, a pastos verdejantes, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos todos os dias de nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa a nossa casa, o nosso dia, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estar, Senhor Deus, experimentando da Tua gloriosa presença. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe aí a nossa irmã Marina Salles. Um bom dia. O glorioso Deus de Israel esteja aí te concedendo maravilhas nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Receba aí um abraço do pastor Carlos, e que o Espírito Santo de Deus esteja movendo as águas em teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, ou neste mesmo horário, entre 7 e 7h30, nós estaremos aí prontos para fazer a live. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, as amadas irmãs. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?